Olá pessoal, tudo bem por aí? Por aqui está ótimo e hoje eu tenho uma entrevistada mais do que especial. Até me sinto um pouco mais segura com ela por aqui hoje. Doutora Elizabeth da Cruz Pardo, a nossa delegada regional. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Jéssica, que bom estar aqui, que bom participar um pouco da minha vida profissional, talvez da minha vida pessoal, né, para que as pessoas acabam nos conhecendo. Exatamente, já quero te agradecer por ter aceito o convite e vir aqui bater esse papo com a gente. Sim, estamos à disposição. Doutora, vamos falar então um pouquinho da sua vida, porque a gente acaba acompanhando muito mais a sua profissão, né, por conta de toda a demanda que tem, né, dos casos que acontecem, a senhora acaba dando bastante entrevista também. Mas hoje a proposta é um pouquinho diferente, é a gente conhecê-la um pouquinho melhor. Conta pra gente, a senhora é da onde, como começou, né, a carreira aí na polícia, ou até vamos começar um pouquinho antes disso, né? Como foi a parte de escolha de profissão da senhora? Então, Jéssica, eu sou do Paraná, sou da cidade de Jandaia do Sul, inclusive a terra do Ratinho, né? Acabei vindo para Santa Catarina na época para fazer faculdade, onde acabei passando em Itajaí. No decorrer, eu acabei encontrando meu ex-marido, acabando casando, né? E ficando aqui em Santa Catarina, terminei a faculdade, tive 3 filhos, tenho 3 filhos, né? E advoguei por 10 anos e estava num determinado momento com a pretensão de fazer concurso para juiz, né? Que essa era, na oportunidade, imaginava, né, Jéssica, de que seria a profissão que eu queria seguir. Isso a senhora tinha quantos anos, mais ou menos? Então, eu já tinha uns 30 anos, mais ou menos, 30, 31 anos. Certo. Porque assim que eu ainda estava fazendo faculdade, acabei engravidando, né? Do meu filho mais velho, que hoje tem 34, 35 anos. E logo a seguir acabei engravidando de novo, isso tudo durante a faculdade, né? Amamentando meu segundo filho, o Eduardo. O período de faculdade foi bem conturbado. Foi bem conturbado, né? Então, acabei terminando a faculdade com as 2 crianças, né? Com 2 filhos, né? Pequenos, e aí tinha que tratá-los, né? Então, a partir do momento que defini um pouquinho melhor financeiramente a minha vida, por estar advogando, eu defini que eu queria fazer um concurso público. E na oportunidade para juiz. Né? Até ingressei na escola da magistratura, que iniciou aqui em Rio do Sul, como era um curso preparatório, né, para juiz, mas na oportunidade eu estava grávida. Já agora, dessa vez por opção, né, lógico que os 3 filhos são maravilhosos, né, e todos foram por opção, da minha filha, mas eu sempre tive problema com gestação e acabei, eu trabalhava à noite, fazia a escola da magistratura, e eu tenho um problema de segurar a gestação, né? Tive com os 3 filhos. E deu em determinado momento que eu tive que optar, né? Fazer uma opção pela vida pessoal, minha vida pessoal, né? Em virtude da gravidez da minha filha, ou então continuar a escola da magistratura. Eu tinha que amenizar a minha força de trabalho, o meu trabalho, né? Acabei desistindo da escola da magistratura e, posteriormente, quando ela já estava com uma certa idade, abri o concurso para a Polícia Federal, né? Onde imaginei que eu ia fazer o concurso para delegado da Polícia Federal, dado a questão salarial, mas concomitantemente abri o concurso da Polícia Civil. E, por incrível que pareça, a prova seria no mesmo dia, e eu teria que optar, né, em qual concurso eu faria. E antes da inscrição, todos os dias eu encontrava viaturas da Polícia Civil, ou alguém da Polícia Civil, então eu acho que aquilo já foi me direcionando. Aqueles sinais que vão aparecendo. Aqueles sinais que vão aparecendo, porque realmente a gente tem que prestar atenção a esses sinais, né? Sim. E eu acabei fazendo inscrição para delegado da Polícia Civil. Na oportunidade, até nas vagas dos deficientes físicos, considerando que eu tenho uma deficiência, né? Então a gente tem que aproveitar, né, as benesses, digamos assim, né? E acabei fazendo nas vagas dos deficientes físicos. Até por curiosidade, eu acredito que muita gente tenha. Sim. A deficiência da senhora é de nascença. Sim, a minha deficiência é de nascença.
o que possibilita, né, como eu tive que criar formas, né, de fazer tudo normal, como todo mundo faz, porque tudo uma questão de preparação, né? Foi na oportunidade um comprimido chamado talidomida, que era utilizado muitos anos atrás por mães gestantes. Inclusive, esse comprimido chamado talidomida, quase 40, 50 anos atrás, né, 50 e poucos anos atrás, causou muitas deficiências nos fetos. Sim. Né? E, inclusive, muitos nasceram sem os braços, sem as pernas. Então, eu acabei vindo sem um braço. Sem um dos braços. Isso. Por conta dessa medicação que Por conta dessa medicação. Mãe acabou... Tanto que era um comprimido que deu tantos problemas no Brasil, né, que ele era importado da Alemanha, que tem hoje, um tipo de, não aposentadoria, de recebimento, né, pela síndrome da talidomida. Ah, existe essa... Existe, pago pela Previdência, né? Ah, é? Olha só. Mas definiram que não era talidomida, acabei nunca recebendo esse benefício. Mas tem sim. Existe isso, é bom até para a pessoa que está numa situação dessa ter esse conhecimento. Mas isso não impediu... Não. Foi se adaptando e como foi o período? Passou no concurso, né, da polícia e daí começa todo aquele trâmite de treinamentos, enfim, tem toda a parte física também que teve que passar. Como foi essa fase? Então, nós fizemos uma academia, foi a academia de 2002, né, que eu entrei na Polícia Civil em 2003, mas a academia foi em 2002, onde todo o treinamento que era dado, tanto para homens como para mulheres que não tinham deficiência, era o mesmo treinamento que me foi dado. Então, eu tive que me adaptar, né, a ser uma delegada de polícia, assim como os demais que não tinham deficiência. Não houve nenhuma benesse, digamos assim, pelo fato de eu não ter uma deficiência. Pelo contrário, eu até muitas vezes fazia melhor, né, do que muitos que estavam ali, né? Não estou aqui me me declarando, né? Mas eu precisava passar por aquela academia e eu acabei investindo, né, para que desse tudo certo. E deu, né? E deu. Enfim, e onde foi? A senhora já veio para Rio do Sul, não, né? Não. Onde foi a primeira... os primeiros passos como delegada, então? Então, eu fui dentro da primeira nomeação, depois que a gente fez a academia, tiveram 2 etapas de nomeação. Certo. Eu acabei me enquadrando na primeira etapa, na primeira leva, que foram chamados dos 40 e poucos, eu estava dentro da primeira leva. Mas me restou a comarca de Dionísio Cerqueira, que é lá no oeste, lá na tríplice fronteira, né? Santa Catarina, Paraná e Bernardo de Irigói, né? Na Argentina. Então, eu fui a primeira mulher a assumir, junto a Dionísio Cerqueira, distante de Rio do Sul, na oportunidade. A minha família morava aqui em Rio do Sul, eu tinha a casa aqui em Rio do Sul, então tinha toda uma estrutura para os meus filhos aqui em Rio do Sul, e eu acabei indo praticamente sozinha para lá. Às vezes eu levava os meus filhos e a minha filha, que ainda era pequena, tinha 2 anos de idade, para passar um tempo comigo lá. Então, assim, foi um aprendizado enorme. E com 10 dias como delegada, acabei pegando 2 crimes bárbaros que eu tive que trabalhar, como eu digo, a água bateu na minha... né? E eu tive que aprender a nadar. Então, foi um aprendizado muito grande. Então, foi um aprendizado tanto para a questão profissional quanto para familiar, né? Toda essa adaptação deve ter sido bem complicada lá no começo. Foi porque para uma mãe é muito ruim ficar longe dos seus filhos. Imagina daqui 500, 600 quilômetros, né? Então, às vezes eu levava a minha filha, que tinha 2 anos praticamente, para passar um período lá comigo,
Mas lá eu não tinha a estrutura que eu tinha aqui, porque eu tinha uma senhora que cuidava, né? Tinha meu ex-marido que auxiliava. Lá não, lá muitas vezes ela ia trabalhar comigo. Nossa. Então teve até uma certa oportunidade que eu não tinha com quem deixá-la, que eu estava autuando uma senhora em flagrante delito e a minha filha eu deixei na sala, né? No gabinete e tal. E daqui a pouco, quando eu me percebi, a minha filha estava no colo da presa. Meu Jéssica. Senhor. Meu coração foi lá na boca. E eu não poderia demonstrar, Não. né, uma reação que a mulher percebesse que eu estava com medo. Mas aí eu, com a ajuda de terceira, acabei tirando e a mulher fazia carinho na minha filha. Ai. Então, assim, passei por muita coisa nesses 22 anos que estou como delegado de polícia. E depois de Dionísio Cerqueira, já foi realocada em Rio do Sul? Não. Acabei vindo, fiquei lá em torno de uns 11 meses, acabei vindo para a região aqui de Rio do Sul, né? Sim. Então, aqui na região de Rio do Sul, eu trabalhei praticamente em todas as comarcas. Para Rio do Oeste, em 3 oportunidades. Já respondi para o presidente Getúlio, Ibirama, Taió, Rio do Campo, Trombudo Central, Rio do Sul. Então, assim, toda essas 7 comarcas, né? Esses 22 municípios, já fui delegada e já atuei como delegada. Então, tem bastante conhecimento da região. Sim. E recentemente, né, há 2 anos mais ou menos, assumiu como delegada regional. Isso. Uma das maiores delegacias do nosso estado. É a segunda maior em territorial e a primeira em termos de comarcas. E a primeira em termos de comarca. É trabalho, então? É bastante trabalho. Mas antes de eu assumir como delegada regional, eu já fui delegada da Divisão de Investigação Criminal de Lages. Né? Isso em 2007, 2008, onde eu entrei num local onde praticamente não entrava mulher, só homens. E pensa nos policiais, assim, da antiga, que me ensinaram muito, né, a partir da investigação, e eu tive que comandar eles. Assumi também como delegada do GAECO, fui a primeira mulher a assumir como delegada do GAECO, iniciando em Chapecó, e posteriormente fui chamada para montar toda a estrutura do GAECO de Lages, desde o início, né? Então eu praticamente quem montou, né, toda a estrutura do GAECO de Lages. E desde 2023 eu fui convidada para ser delegada regional, está sendo um dos maiores desafios. Por quê? Porque eu sempre fui delegada de investigação, entendeu? Então, assim, eu já, com o auxílio né, dos nossos policiais, porque eu sempre digo que o delegado de polícia, ele não é nada sem os policiais. Sim. Então, é um conjunto. Certo. Foi a delegada Elizabeth que resolveu algum crime. Não, foi a equipe, certo? Claro, comandava, mas foi a equipe. Então, eu tive resoluções de muitos casos, onde, conforme você falou daí inicialmente na entrevista, que muitos me conhecem, né, pela minha atuação. Exatamente. E porque, para mim, foi o maior desafio. Porque ser delegada regional, no caso da 7ª DRP de Rio do Sul, são 22 municípios, eram 26 delegacias e 90 policiais. Então, gerir, ser gestora, é a parte administrativa, né? E isso fez com que eu fosse pedalando, até entender o funcionamento. Hoje, se me colocar numa investigação, não sei se eu sei fazer mais, sabe? Sabe, deve conseguir, com certeza. E desafio, assim, ó, eu sou a primeira delegada regional que passou por 2 enchentes. Pois é. Em 2023, ali, o nosso complexo da Delegacia Regional de Rio do Sul foi atingido em 2 oportunidades. Que a senhora assumiu quando? Eu assumi em fevereiro de 2023. Naquele mesmo ano? No ano que deu da enchente. Assumiu no início do ano e ali mais para o fim, passamos por toda aquela situação das 2 enchentes que foram, a última mesmo não tinha... Na primeira enchente
Porque assim, ó, o nosso complexo, ele com 10 metros e 20, ele já começa a entrar, né? Sim. Só que antes disso eu tenho que tirar, né? Toda a estrutura. Toda a né? estrutura. Eu tenho viaturas que tenho que tirar de lá. Eu tenho equipamentos eletrônicos, eu tenho que subir, eu tenho, sabe? Eu tive que fazer de uma forma com que, mesmo que nós não tivéssemos um local físico, né? Nós ainda continuávamos como polícia civil atendendo a comunidade. Claro. Então, Não tem como parar, né? Não tem como parar, entendeu? Não tinha como parar. Certo. Então, na primeira oportunidade, você monta, graças a Deus a Polícia Militar nos cedeu uma sala para que em situações flagranciais eu tivesse lá um computador, uma impressora, para ser feito em videoconferência e tal. Mas na segunda, eu, assim, consegui salvar todas as viaturas, todos os eletrônicos, os equipamentos, mas acabei perdendo alguns móveis, porque foi muito rápido. Foi muito rápido. Doutora, por conta da enchente, né, toda aquela situação ali complicada, na segunda ficaram alguns móveis, mas depois de toda essa experiência, agora está reformada a delegacia. Foi bem traumático, assim, né? Principalmente a parte da limpeza, gente. Ah, sim. Só quem passa, né? Sim. E eu precisava fazer o complexo funcionar. Porque o nosso complexo aqui, ele abrange a delegacia regional, ele abrange a agência do Detran, né? Sim. Ele abrange a DPCAM, a DPCO, a DIC, a CRPP, e nós acolhemos a Polícia Científica e o ML. Né? Então, toda essa estrutura tinha que voltar a funcionar. Nós tínhamos... com urgência, né? Com urgência, né? Para atender as pessoas. Sim. Então, a gente fez toda a parte da limpeza e, no decorrer do tempo, fomos iniciando as reformas. Então, hoje, o nosso complexo... ele está e a parte do plantão também, né, a CRPP. Então, hoje o nosso complexo, na parte do plantão, está todo revitalizado. Está assim, foi feito um projeto, foi feito de uma forma que, se vier uma outra enchente, muito prático, para não se perder nada, como mesa de mármore, porta de vidro, porta de alumínio, e além de um ambiente muito clean, certo? Então, a pessoa que entra lá fica... assim, nossa, que bonito. Isso é muito bom para a gente, porque eles procuram uma delegacia já num momento difícil, mas se tiver um ambiente acolhedor, né? Toda a parte da pintura externa, interna, estamos também, está pronta, mas ainda vamos investir mais ainda na parte da sala lilás, né? Então, assim, o complexo hoje estamos aí aguardando o nosso delegado geral para ser feita a reforma. Ganhamos a delegacia geral também, toda a parte da cobertura, tá? Então, nós já temos 2 partes prontas da cobertura, falta uma terceira parte. Então, toda a parte da cobertura, porque o prédio é assim, quando não entrava água por baixo, se desse uma chuva grande, entrava por cima. Poxa vida. Daí aí o nosso delegado geral acabou nos concedendo, né, essa reforma, que está quase em fase final. Eu estava brincando esses dias que eu passei o ano de 2024 praticamente com reforma. E não dava certo aqui, não dava certo ali, dava errado, dava não sei o quê. Mas hoje, praticamente pronto. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer de reforma? Né? Então, 2024, nós demoramos 1 ano e pouco aí para revitalizar todo o complexo. Agora a casa está quase toda em ordem, então. Se eu não arrumar mais nenhuma folia, né, nenhuma obra, está praticamente... Não inventar mais nada. Não inventar mais nada, né? É que assim, como delegada há 22 anos, passei por várias delegacias. Certo. E a gente procura criar um ambiente, procurei criar um ambiente, porque a nossa profissão não é fácil. Não. A nossa profissão, as pessoas não vão lá para te oferecer um suco, qualquer outra coisa. Eles vão lá assim, olha, eu estou com esse... Então, é um clima meio pesado. Então, pensando nisso, eu tentei deixar um ambiente
muito bom para que os nossos policiais, as pessoas que precisam do nosso complexo, né, elas se sintam bem e acolhedor. Além do que, tem uma academia que foi feita, está pronta, inclusive para a inauguração, que o nosso policial pode usar. Uma academia completa. Olha só. Tá? Que nós recebemos o equipamento da Senasp, de um projeto da Senasp, e eu montei uma academia, não eu, né? A equipe montou uma academia que é maravilhosa e vai ser considerada, está sendo considerada, dentro das delegacias regionais, uma das melhores academias para que o nosso policial ele possa usar. Porque os nossos contratados da agência do Detran possam usar, para os nossos estagiários possam usar, para a polícia ser, entendeu? Daquele momento assim, eu estou de plantão, mas eu estou sem ocorrência, vou ali fazer uma academia, porque a gente sabe que a atividade física melhora muito, né? O clima de ansiedade, essa coisa de... E para a profissão, né, principalmente dos agentes que estão mais a campo, é fundamental, né? Se ele não tem um bom preparo físico, como é que vai conseguir atuar, né, na profissão? É fundamental. E principalmente deixar ali na academia, no exercício físico, né, aquela parte estressante, para evitar que leve para casa, né? Não, é fundamental. Doutora, e ao longo de todos esses anos de experiência, assim, teve algum caso, alguma ocorrência que mais marcou ou que de repente fez você pensar de alguma forma diferente? Teve essa situação da filha da senhora que já contou, que chega agora, né, depois que tudo passou, chega a ser um pouco engraçado, né, da situação. Mas tem alguma situação que marcou que de repente serve de exemplo para daqui a pouco, né, a pessoa ficar atenta a alguma situação, alguma coisa inesperada que tenha acontecido? Olha, uma boa pergunta e não sei se eu vou saber te responder. Porque, assim, eu trabalhei em centenas de casos, né? Às vezes, cada um mais marcante que o outro. Desde crime sexual contra a criança, né? Que isso acaba mexendo muito conosco, né? Quando uma criança é vítima. Eu até falando... que me recorda, assim, dentro de vários casos que eu trabalhei, cada um me ensinou, né? Uhum. Você tira daqueles casos um aprendizado. Mas teve um caso que me veio agora na memória, né? De que uma criança de 4 anos havia sido vítima de estupro, né? O anozinho da criança estava uma flor, 4 anos, e aquilo realmente revolta muito. Um médico legista olhou para mim e disse assim: Elizabeth, pega o cara. Pego. Isso havia sido no final de semana. Pego. Mas fui para a cidade, nem vou citar aqui. Fui para a cidade, busca depoimento aqui, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu materializei aquela investigação, porque não adianta você pedir prisão preventiva sem materializar. Materializei, eu tinha comprovando, inclusive, a autoria. Representei pela prisão preventiva, fiz contato com o Judiciário e o Ministério Público que estava de plantão naquele dia e conseguimos efetuar naquele mesmo dia a prisão do autor desse estupro. Foram lá, fizeram a prisão da pessoa preventivamente e aí eu fui olhar, era uma pessoa que teria problemas também psicológicos, digamos assim. Sim. Porque também tinha sido vítima de abuso sexual. Nossa. E as costas dele estavam toda alenhada, ou seja, era uma pessoa que era muito agredida. Então, naquele momento, assim, naquela ânsia de, né, que a pessoa respondesse, né, para aquele crime que ele praticou com aquele menino de 4 anos, eu desmontei. Porque eu até lembro que eu liguei para a juíza, que estava de plantão, falei: doutor, e agora? Se eu jogar esse menino, que já tem todo esse problema dentro do presídio, pode, né, ter represálias, né? Mas aí acabamos cumprindo um mandado de prisão e foi dado posteriormente atendimento.
E ao que me parece, que eu acabei não acompanhando posteriormente, porque era só delegada de plantão, ele acabou sendo condenado. Então, foi uma coisa que realmente me desmontou, né? Mas, assim, eu tenho vários casos, gente, e cada um, às vezes, mais hilários do que outros, né? Mas é uma das coisas que me marcou. Sim. E como consegue conciliar essa situação do trabalho com a vida pessoal depois? Porque, que nem a senhora falou, desmontou. E o psicológico abala, né? Então, assim, ó, a gente tenta não levar para junto da sua casa, da sua família, esses problemas. Mas, às vezes, assim, você acaba se fechando e emocionalmente abala, entendeu? Emocionalmente abala. Porque, assim, a gente cria-se durante o tempo que você vai levando como polícia, né? Sim. Seja polícia civil, polícia militar ou qualquer, né? Força de segurança, a gente cria uma casca, só que essa casca é penetrável, entendeu? Então, há coisas que efetivamente nos abalam. É difícil, a gente tenta não levar esse problema para dentro da casa, né? Principalmente quando você tem filhos. Sim. Né? Mas, às vezes, é difícil separar. É difícil. É difícil. O tempo vai ajudando a entender melhor também, né? Com o tempo, acho que o profissional acaba também identificando de que forma ele consegue agir ou separar até certo ponto, né? Hoje, claro que a gente vai criando, como eu disse, uma casca, né? Então, hoje, claro que a gente dá um atendimento, principalmente a questão das mulheres vítimas de violência doméstica, então a gente não deixa de dar um bom atendimento, né? Mas tem coisas que às vezes abalavam, hoje não. Hoje, sim, muita coisa acaba sendo corriqueira em que pese, né? Eu estou fazendo dentro da delegacia regional toda uma estrutura para ter a sala lilás, para um melhor aconchego para a nossa vítima de violência doméstica, para ser implantado também pela OAB para o atendimento às nossas vítimas de violência doméstica. Então, tudo que eu passei nesses 22 anos de polícia, né, que me ensinou, hoje eu tento melhorar, né, o nosso atendimento. Consegue identificar? Consegue identificar. Como, por exemplo, na parte do plantão. Né? O plantão, antes o atendimento, o policial era virado pela janela. Sabe? Hoje não, hoje o atendimento é na parte de trás. Num caso de eventual ataque, aquela coisa toda, eu não deixo o policial que está ali atendendo em risco. Certo. Né? Então, são coisas que você vai aprendendo no dia a dia, e eu estou tentando, dentro dessa reforma, dentro da delegacia regional, pela experiência que eu tive, evitar problemas futuros, né? Não, perfeito. E tem algum dos setores assim que que acaba atendendo mais casos e ocorrências? Seria o plantão o principal, ou realmente cada setor acaba tendo a sua demanda? Não, a demanda de cada setor tem a sua demanda, né? Então, nós temos a DEPICAM, que é a Delegacia da Mulher, da Criança e do Adolescente, né? Então, ela tem um público mais, como é que eu posso dizer, um público mais, me fugiu a palavra, um público mais especial, digamos assim, né? Certo. Até mais vulnerável, de repente? Mais vulnerável, né? Então, nós temos um público especial e é muito demandada, né? Nós temos a Delegacia da Comarca, temos a Divisão de Investigação Criminal, que é um público envolvido na investigação de homicídio, tentativa de homicídio, estelionato maiores, né? Mas crimes contra animais e também tráfico de drogas. Então, também são crimes com certas peculiaridades que são atendidas. E temos a Delegacia da Comarca, que é um fluxo também muito grande, que é a questão de furto, estelionato menores, crimes de lesão corporal. Então, assim, todas as unidades são bem demandadas. E no complexo funciona a central de plantão policial,
né? Que a gente faz uma força, uma união de esforços com todas as unidades e policiais da 7ª DRP, como também da 20ª DRP, que é Ituporanga. Então, todos os dias, das 8, durante o expediente, das 8 ao meio-dia e das 19 às 8 horas do dia seguinte, eu tenho uma equipe com um delegado de polícia, um escrivão e 3 agentes, que fazem um atendimento. E final de semana e feriados, 24 horas. Para quê? Para que a CRPP atende os 29 municípios, que é região de Rio do Sul e região de Ituporanga, para que acaba desembocando, né, para a Polícia Militar um local para a condução daquela diligência ou daquela situação flagrancial. Perfeito. Doutora, de repente, um último recado para o pessoal que está assistindo a gente. Se precisar de alguma coisa, é só procurar a delegacia, né? Ela está com toda a equipe, com os setores preparados para atender as pessoas aqui da nossa região, está à disposição. Então, o que eu sempre converso para os nossos policiais é o bom atendimento. Por quê? Porque muitas vezes, em que pese, a gente não consegue resolver, em que a gente tem um grande índice de resolução, principalmente crime de homicídio, né? Tentativa de homicídio, crimes mais graves, nós temos praticamente acima de 89% de resolução. Mas todas as unidades estão preparadas para um bom atendimento. E o que eu fico bem feliz é que muitas vezes as pessoas me encontram na rua, porque eu tenho uma vida muito pacata. Eu não tenho uma vida social, né? Eu tenho uma vida muito pacata. Mais reservada. Eu tenho uma vida mais reservada. Então, as pessoas me conhecem pelo trabalho, aquilo que você falou, né? Então, olha, eu estive lá na delegacia da comarca, ou estive na DPCAM. Nossa, aquele escrivão atendeu muito bem. Nossa, eu estive junto ali a Ciretran, que o pessoal conhece. Nosso atendimento. Então, isso a gente está... Não que não era, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou colocando. A intenção é melhorar, né? O objetivo é melhorar. Então, eu tenho tido um bom retorno, né, das pessoas que realmente estão gostando. E ali, como eu disse, o complexo ele está aberto, né? Cada unidade, seja DPCAM, seja DPCOS, seja DIC, seja eu como delegada regional, todo mundo faz um bom atendimento. Né? Eu, Elizabeth, eu não trabalho de porta fechada. Eu trabalho de porta aberta, porque eu não tenho nada a esconder. Esse dia chegou uma pessoa que marcou uma reunião comigo, fechou, eu falei, não, filho, abre a porta, porque eu não trabalho de porta fechada. Então, assim, estamos lá, havendo reclamações, estamos lá para receber as reclamações, né? E sugestões, principalmente sugestões. Eu sou muito aberta a receber sugestões, porque toda essa reforma não partiu da cabeça da delegada Elizabeth, partiu da união de trabalho dos policiais que lá trabalham, que me passaram a sugestão e eu aceitei. Então, é o que eu tenho que deixar para as pessoas que procuram, né, a Polícia Civil. Eu creio que o olhar feminino faz bastante diferença também nessa questão de gestão, de organização dos espaços, né, que nem o Espaço Lilás e tal. Então, parabéns. Obrigada. Pelo trabalho. E já quero te agradecer mais uma vez por ter vindo aqui, por ter aceito fazer essa entrevista com a gente. Eu só tenho a agradecer, viu, doutora? Certo. Eu só preciso também, que eu falei muito de Rio do Sul, né? Sim. Conseguimos também, está sendo feita a reforma da Delegacia de Trombudo Central, que foi atingido fortemente por enchente. Então, conseguimos, através do doutor Ulisses, a sensibilidade de reformar a Delegacia de Trombudo Central. Conseguimos também a reforma da Delegacia de Ibirama. Temos aí promessas de reforma da Delegacia de Rio do Oeste, talvez saia esse ano ainda. Então, assim, como delegada regional, não posso só pensar em Rio do Sul, mas pensar em todas as unidades. E tem bastante coisa. E estamos procurando, né? Ontem nós tivemos na Assembleia, procurando emendas impositivas de deputado estadual para aquisição de viaturas, né? Já tem uma emenda que já foi repassada por o deputado Maurício Kudilac para a compra de uma viatura para a DIC. Então, estou aguardando sair a LOA para 5 viaturas repassadas por um senador. Então, além de preocupar com isso, a gente busca também buscas de viatura, né, para a região. Para estar
equipada. Para equipar todas as unidades. Ah, perfeito. Bem, então teremos mais novidades por aí em breve. Com certeza. Obrigada, doutora. Nada. Gente, nós ficamos por aqui. Até a próxima entrevista.